Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Tivemos hoje muitos pedidos de conversão, de filhos. E a palavra de hoje fala um pouco sobre isso. A palavra de hoje, irmãos, é uma palavra maravilhosa, de difícil compreensão, uma palavra difícil de se entender. Então nós vamos orar a Deus mais uma vez e pedir que Ele nos abra o entendimento, que Ele nos ilumine para compreendermos o que escreveu aqui seu servo Lucas, pelo Espírito Santo. Amém? E que Ele abençoe sua igreja, dando-lhe muito entendimento sobre a palavra do Senhor, e que Ele converta nosso coração em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 10. Nós leremos todo o capítulo, porque o significado está em todo o capítulo. Atos, capítulo 10. Diz bem assim a palavra do Senhor: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe esperavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-os, ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar,
lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope e chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que surgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Senhor, meu Deus, santificado seja o teu nome, Senhor. Que toda a glória, que toda a honra sejam endereçadas a ti, Senhor. Que nesse nome, nesse momento, o teu nome seja louvado pela tua palavra. Que teu povo possa compreender o que está aqui escrito, Senhor. Nos ajude, Senhor. E que isso não sirva para nós de orgulho, muito pelo contrário, mas de humildade, de submissão à tua vontade, de conversão a ti, Senhor. Nos ajude, nos alegre, Senhor, com o que o Senhor tem feito em nós, com o que o Senhor fez em Cornélio, em Pedro. Alegra teu povo nesse momento e enche teu povo de fé, Senhor, de esperança, Senhor, de que dias ainda melhores do que esses virão, em nome de Jesus. Faz de nós um povo espiritual cada vez mais, Senhor. Nos ajude, me ajude nesse momento. Perdoe meus pecados, perdoe os pecados de cada um que nesse instante nos ouve, Senhor, em nome de Jesus. E revela a tua glória e a tua graça, é o que eu te peço e eu te agradeço. Amém, Senhor. Meus irmãos,
depois do milagre realizado em Dorcas, pela mão de Deus, Pedro vai se hospedar naquela cidade, na casa de um curtidor, chamado Simão também. Essa história, o capítulo 10 de Atos, é uma história de progresso, de evolução, de como nós crescemos em Deus, de como nós avançamos, de como Deus nos leva cada vez mais a uma edificação, um crescimento em nossa fé, em nossa vida. É a história do progresso de Pedro, do progresso de Cornélio. O tempo inteiro você vai perceber isso aqui. Simão, curtidor, era um homem que trabalhava com couro, e para trabalhar com couro ele tinha que mexer com animais mortos, e o povo de Israel não podia tocar em animal morto, trabalhar com animais mortos. Então, de maneira alguma, Pedro, em tempos normais, sem Cristo, antes de Cristo, de maneira alguma Pedro se hospedaria naquela casa. Mas aqui você já vai ver como Deus está trabalhando na vida de Pedro, na fé de Pedro, mostrando a ele que em Cristo as coisas são novas, tudo é novo em Cristo. Esse progresso vai ocorrer com Pedro, porque ele vai ver que o Evangelho, que a graça de Deus, ela não viria só para os judeus, mas também para todo gentio, todo aquele que não é judeu. Ele viu isso na vida de Cornélio. Cornélio era um centurião, um pretoriano, comandante de 100 homens daquela região de Cesareia, muito importante, um homem militar, um homem que era diferente de outros, porque os outros eram violentos. Você pode comparar Cornélio com os homens que mataram a Cristo. Todos soldados, todos militares, mas havia algo em Cornélio diferente. Cornélio acreditava em Deus. Ele era um homem que conhecia o judaísmo, ele conhecia o Deus dos judeus, era um prosélito, era um homem que ouvia a mensagem que os judeus pregavam. Ele orava ao Deus de Israel, ele fazia intercessões, ele dava esmolas em nome desse Deus. A casa dele era uma casa abençoada, meus irmãos. Diz o texto que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Como assim piedoso e temente a Deus? Aí Lucas explica, ele orava de contínuo, ele orava muito. Quando o anjo fala com ele, ele está orando na hora nona, às 3 horas da tarde. Era um homem que orava bastante, por isso piedoso. Era um homem que queria falar com Deus, queria estar de maneira espiritual, mais intensa com Deus. Piedoso e temente a Deus. Era um homem que se ligava a Deus em oração, amava a Deus, orando a Deus, conversando com Deus, esperando em Deus, entregando a Deus toda a sua vida, agradecendo, suplicando pelos outros. Assim ele amava a Deus. E ele amava a Deus também, amando as pessoas, porque ele amava a Deus, ele amava as pessoas e dava esmolas. Esmola aqui, meu irmão, minha irmã, não é uma moedinha, não é apenas uma comida, mas é qualquer forma de você ajudar aquele que precisa. É você ajudar a quem carece de ajuda. Nesse caso, aqueles que eram pobres realmente. Era isso que ele fazia. E isso, guarde isso no seu coração, porque isso é uma oferenda a Deus. Isso é um sacrifício a Deus. Enquanto ele orava, um anjo aparece para ele, resplandecente. Ele pergunta: o que tu queres, Senhor? O que tu queres que eu faça? E o anjo diz que as orações dele e as suas esmolas tinham subido diante de Deus, em memória diante de Deus. O anjo faz referência aqui ao Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a oferta de carne, está escrito em Levítico, a oferta de carne, ela deveria subir em memória, diante da memória de Deus. Mas como assim, Henrique? Deus esquece alguma coisa? Ele não esquece.
mas eu tenho que lembrar de que Ele não esquece. Quando eles realizavam aquele ato de oferecer aquela carne em sacrifício, eles estavam na cabeça deles, entendendo que Deus não iria esquecê-los. Deus não iria esquecer daquele sacrifício, daquela oferenda. A oração é um sacrifício, meus irmãos, que não acabou ainda. Oferecer uma carne no altar, acabou. A única carne que já foi oferecida para nós é a de Cristo, mas a oração ainda é um sacrifício. Eles diziam que o incenso subia aos céus como uma oração. O Apocalipse fala que é como uma oração. A nossa oração, a oração dos santos, sobe aos céus como um incenso. Do jeito que o incenso era uma oferenda a Deus, a minha oração, a sua oração é uma oferenda a Deus, é um presente que você dá a Deus. E o mais incrível é que Ele deu esse presente antes a você. Orar a Deus é comparado aqui, esse anjo compara com você entregar os sacrifícios. E de fato a hora nona era a hora na qual eram feitos sacrifícios com os judeus, pelos judeus. E ele vai e ora nesse momento. É assim que se vive a piedade, oferecendo a Deus sacrifícios. E para nós, falar com Deus, orar a Deus, é um sacrifício. E veja, um sacrifício que você faz na esperança de que o Senhor Ele vai se lembrar daquele sacrifício. Subiram diante de Deus em memória, para a memória de Deus. Não somente a oração, é uma oferenda que você dá a Deus hoje. Sabe, irmãos, naquele tempo, no tempo de Israel, os povos ímpios adoravam a ídolos, oferecendo sexo. Era um culto sexual que eles prestavam. E também aqui nos tempos do Novo Testamento também. Era assim que eles ofereciam ao Deus deles, ao Deus desse mundo, a Satanás. Era essa a oferenda que eles davam ao seu Deus, ao seu ídolo. Isso nos tempos antigos de Israel, como também aqui no Novo Testamento, havia essa prática. Eles ofereciam crianças a esse falso Deus. Nos tempos de Israel, eles faziam isso. Os satanistas ainda hoje fazem isso. Oferecem crianças a Satã. Mas a nossa oferenda é a oração. Não é oferenda, não é sacrifício para a salvação, porque esse é Cristo. Mas ainda assim, é algo que eu ofereço a Deus, que eu sacrifico a Deus. Faça isso. Esse sacrifício é agradável a Deus. Sempre que nós oramos, nosso Pai se agrada. Você entendeu? Porque só ora quem tem fé, só ora quem realmente confia, quem realmente crê que Deus está te ouvindo. Então, ofereça a Deus esse sacrifício em memória. Faça isso. Mas não somente esse ato, dar esmolas também é um ato de sacrifício a Deus. Os judeus tinham seus sacrifícios que Deus instituiu, nós temos os nossos, oração e esmolas. Cristo, quando Ele fala lá em Mateus 6, a respeito da oração, Ele fala da oração e da esmola. Vocês lembram? Quando vocês derem esmola, não deixem que ninguém veja. Quando vocês orarem, logo em seguida Ele fala, quando vocês orarem, orem no seu quarto, em secreto, que ninguém veja. Vocês percebem o que Ele coloca ali? Oração e esmolas. Nossa vida tem que ser assim, com esses dois sacrifícios, com essas duas oferendas. Paulo, lá em Filipenses 4:18, ele fala sobre isso. Ele diz bem assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível
a Deus. Paulo está falando que o que ele recebeu de ofertas dos irmãos, do que ele foi suprido, aquilo era um sacrifício a Deus. Sempre que eu ajudo alguém, isso é um sacrifício, é um culto que eu presto a Deus. Dar esmolas é isso, orar é isso, orar é isso. Salmo 141, 2: suba à tua presença a minha oração como um incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Suba à tua presença a minha oração é minha oferenda a ti, Pai. Disse Davi, vamos fazer essa oferenda a nosso Deus. Cornélio fazia, e aquilo subiu diante do Senhor. Mas aqui, nesse momento, esse texto se levanta com uma dificuldade tremenda para todos nós. Sabe por quê? Porque muitos, os católicos romanos e muitos outros, creem que Cornélio recebeu e ouviu o Evangelho, ele foi salvo pelas suas obras. Que obras? Oração e esmolas. Mas João Calvino vai refutar isso, utilizando-se de Santo Agostinho. Ele dizia bem assim: como é possível alguém orar sem ter fé? Ninguém ora para ter fé. Eu posso orar para fortalecer a minha fé, mas alguém só pode orar a Deus verdadeiramente se tiver fé, e a fé é somente em Cristo. Cornélio orou porque ele tinha fé. Deus já tinha dado a Cornélio fé, porque se não tivesse fé, aquela oração não subiria até Deus. Se não tivesse fé em Cristo, a oração não chegaria até Deus, assim como suas esmolas não seriam sinceras, não seriam para Deus. A fé sincera é a fé em Cristo. Não é possível que as obras de Cornélio tenham trazido para ele salvação. Não, ele já tinha recebido essa graça do Senhor. A graça do Senhor já tinha chegado naquele homem e na sua família. A sua piedade refletiu na sua família, chegou até toda, o texto fala, toda a sua família. Você quer realmente influenciar a sua casa? Ore mais, ajude mais as pessoas, seja mais cristão, cada vez mais, seja piedoso, piedosa, seja, que seus filhos vejam você lendo a palavra, e falando a palavra, e pensando a palavra. Seja piedoso, seja piedosa, seja temente a Deus, que seus filhos vejam o temor a Deus, seus filhos, suas filhas, seu esposo, sua esposa, que eles vejam o seu temor a Deus. Cornélio foi, mas ele não foi sozinho, ele foi com a sua família. Deus chegou até Cornélio, Deus chegou até a sua casa. Era uma casa que realmente temia a Deus. Mas saiba, tenha certeza, isso não começou com Cornélio, isso veio do Senhor. Mas se você é cristão e é cristã, o Senhor já realizou essa obra em você. Você já sabe que tem que ler a Bíblia, já sabe que tem que orar, já sabe tudo isso, que tem que amar as pessoas porque ama a Deus, ajudá-las. Peça a Deus forças para que você possa, na força do Senhor, viver essa piedade, esse temor. Eu tenho que pedir, eu quero pedir isso a Deus. Meus irmãos, Paulo fala bem assim em Colossenses 1:29, ele se refere à pregação do Evangelho. Ele diz assim: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, a força de Deus, que atua poderosamente em mim. Vejam que maravilha. Eu me esforço, mas eu me esforço na força de Deus, que atua, que opera em mim. Se eu quiser me esforçar na minha força, eu vou me cansar e vou desistir. Hoje, Senhor,
eu vou ser mais piedoso, porque eu. Mas se eu me esforço na força que o Senhor nos dá, aí não. Aí essa força, ela opera em nós de maneira eficaz, meus irmãos. Cornélio era como Davi. Cornélio era como Moisés, Abraão e todos aqueles que acreditavam no Messias. Você entendeu? Ele tinha essa fé que vinha de Deus, do jeito que Davi tinha, que Moisés tinha, que muitos tinham no Antigo Testamento. É o que diz Calvino, citando Santo Agostinho. Ele tinha, Deus tinha dado a ele essa fé. Por isso ele orava, por isso era piedoso e temia a Deus. Deus deu a ele aquilo. Ele era como um judeu messiânico que acreditava na promessa do Messias. Ele acreditava sim, mas havia um detalhe: ele não sabia que o Messias já tinha chegado. Ele não sabia que Jesus Cristo era esse Messias prometido. Hebreus fala sobre isso. Fala que aquele povo de fé do Antigo Testamento, eles morreram e não viram a concretização da promessa. Eles não viram Jesus Cristo, eles não viram a chegada do Messias, não viram, mas eles morreram no Messias, na fé que tinham no Messias, fé essa que o Senhor tinha dado a eles, do jeito que Ele deu a você. Do mesmo modo, Cornélio, ele acreditava no Messias, acreditava em Deus, mas tinha uma fé confusa, tentou adorar a Pedro, adorou a Pedro. Ele precisava conhecer mais, ele precisava conhecer Jesus Cristo completamente, e ele conhece, Pedro vai, prega para ele, e o que ocorre com ele é o mesmo sinal que ocorreu com a igreja, com os judeus no Pentecostes, o mesmo sinal, porque aqui, de maneira oficial, digamos assim, o Evangelho estava chegando para os gentios, para aqueles que não eram de Israel. E isso tem tudo a ver com essa narrativa, meus irmãos, porque do mesmo modo que o povo de Israel, que acreditava no Messias, oferecia sacrifícios que eram sombras de Jesus, esse homem também oferecia sacrifícios que eram sombras de Jesus. Mas Pedro achava que essa graça Deus tinha dado somente ao povo de Israel, e Pedro descobre que essa graça Deus tinha dado também aos gentios. Ele fala: agora eu entendo que não é só em Israel, mas aquele que teme a Deus e que é justo, esse também recebeu de Deus a graça do Evangelho, da salvação. Esse também recebeu. Deus não salva só os judeus, Ele salva a todos. Irmãos, para Pedro isso era algo maravilhoso. Pedro aqui, ele se converte, porque ele não admitia, ele não entendia como o Evangelho poderia chegar ao gentio, como a graça poderia chegar a Cornélio, e ele vê que chegou, tanto ele como seus colegas que estavam com ele, também judeus cristãos. E ali nós entendemos duas mensagens maravilhosas que estão aqui nesse longo texto. O progresso de Pedro é que ele começou indo à casa de um homem que era impuro, mas ele foi assim mesmo, porque ele se lembrava do que Cristo ensinou, e ele foi, e dali Deus fez algo ainda mais maravilhoso. Deus mostrou a ele que Deus havia purificado também aquele que não era judeu. Deus mostrou isso a ele, e Pedro se converte da sua intolerância, da sua fé limitada, ele se converte. Deus o abençoa, ele progride, mas veja, começou de maneira pequena e aumentou. Por isso Cristo disse: aquele que tem pouco, muito
lhe será dado. Ele será posto sobre muito. A quem pouco é dado, a esse que for fiel no pouco, ele vai ser posto sobre muito. Pedro começou com pouco, com o Simão Curtidor, e chegou até a fundação da igreja entre os gentios. Ele viu na sua frente o milagre. Deus falou com ele: eu purifiquei os gentios. E Cornélio, ele também começou com pouco. O que ele tinha? A sombra do Messias, a sombra de Jesus. Ele tinha oração, ele tinha esmola, ele tinha a sua piedade para com Deus verdadeiro. Mas ele precisava de mais. Ele precisava conhecer Jesus Cristo e saber que o Senhor, que o Messias, que o Cristo já tinha vindo e se chamava Jesus. E ele precisava receber o dom do Espírito, assim como lá em Pentecostes, eles também receberam. Por isso que é a mesma imagem. Eles recebem um dom, falam em línguas, ele e a sua casa recebe e também falam em línguas. Aqui começava o dom do Espírito para os gentios. E assim você vê, você aprende, eu aprendo. Meu irmão, minha irmã, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. No pouco que Deus te dá. Seja fiel, porque Ele vai te colocar sobre muito. Sobre muito. Jesus ensinou isso, não sou eu que estou ensinando, foi Ele que ensinou. E essa narrativa de Lucas deixa isso bem claro. Como uma vida religiosa se transformou em algo abundante, como uma fé, como uma graça de Deus transformou-se no Evangelho de Jesus Cristo completo para aquele homem e para a sua casa. Seja fiel no pouco. O que você pode fazer hoje? Você pode vir ao culto de oração e doutrina? Venha. Pode? Venha. Eu estou cansado. Venha. Peça força a Deus. Se esforce na força de Deus que opera em você. Como disse Paulo. Você pode orar? Ore. Orar muitas vezes ao dia, às 3 da tarde, os homens estão com seus negócios, trabalhando, conversando nas praças, ele estava orando. Ore. Você pode ajudar, mesmo com pouco, ajude. Ore continuamente. Ele orava continuamente. Ajude, ame as pessoas, seja fiel no pouco, mas tenha certeza, essa sua fidelidade, ela também vem do Senhor. Também vem do Senhor. Por isso, irmãos, tudo começa pedindo: Senhor, nos ajude, Senhor. Porque Cornélio nem conhecia a Cristo Jesus e orava muito mais do que eu. Conversava contigo, Senhor, muito mais do que eu, que conheço a Cristo. Cornélio nunca tinha lido uma frase do Novo Testamento, e eu já li toda a Bíblia, já li todo o Novo Testamento, já li teologia, mas Cornélio falava mais contigo, Senhor, do que eu falo. Continuamente orava a Deus. Nós conhecemos o amor de Cristo, enxergamos Ele amando tantas vezes, temos tantos exemplos desse amor. Na cruz é o maior exemplo, está o maior exemplo. Cornélio não conhecia a cruz de Cristo, mas ele ia para a cruz sempre que ajudava as pessoas. Ele se sacrificava em benefício das pessoas. Ele perdia para que alguém ganhasse, para que aqueles que não tinham pudessem ganhar. E nós ajudamos tão pouco, irmãos, nós que conhecemos a cruz de Cristo. Temos que orar por isso. Temos que orar por isso. E fazer como Paulo fez. Eu vou ler mais uma vez. Para isso eu me esforço. Eu me esforço. Lutando, não conforme minha força,
conforme a força que Deus me dá e que atua poderosamente em mim. Se esforce, meus irmãos, se esforce na força do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos dê esse pouco, para que sobre o muito Ele nos coloque, para que amanhã sejamos homens e mulheres de oração, que oram muito, homens e mulheres que não conseguem ver ninguém padecer necessidade, ser colocado sobre o muito. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que podemos progredir, Senhor, na fé, que somos edificados por Ti, que aumentamos cada vez mais, Senhor, segundo o Teu poder. Eu venho te pedir que o Senhor nos ajude, que possamos ser piedosos e tementes a Ti, mais e mais, Senhor, com orações e com esmolas, com amor pelas pessoas, com amor a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a Te buscar, não somente nós, mas também a nossa casa, que possamos Te buscar juntamente com a nossa casa, Senhor, que possamos dar esse testemunho, Senhor, e receber essa graça Tua, de toda a nossa casa ser temente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá essa graça para nós que estamos aqui agora, ouvindo essas palavras, orando a Ti. Nos dá essa graça, Senhor, porque nós Te conhecemos mais do que Cornélio conhecia, mas nós precisamos praticar o mesmo que ele praticava, Senhor. É no nome de Jesus eu Te peço isso e eu Te agradeço por essa palavra, Senhor. Amém.